Olá, tudo bem? Hoje vamos falar da palavra do Senhor, nosso Deus Jesus Cristo, Todo-Poderoso, né? Uma palavra que hoje nós vamos falar sobre a salvação, né? Que vimos que muitos lê e interpretam totalmente errado a palavra do Senhor, né? Às vezes lê e interpreta errado e é passado para as pessoas a mensagem. E as pessoas guardam aquela mensagem para si totalmente errado da verdade, né? Então, hoje nós vamos falar da palavra da salvação, mas antes eu quero falar uma palavrinha, né? Eu vejo em vários aplicativos as pessoas falando da palavra do Senhor, né? Da Bíblia, né? Como a Bíblia foi feita, né? Mas se você vê há 2, 3 mil anos atrás, a palavra, a escrita, a leitura tinha uma dificuldade muito grande, não se comparada a hoje. Se você vê hoje, a metade da população brasileira não fala bem o português, não escreve bem o português. Imagina que as pessoas 2 mil anos, 3 mil anos atrás, que não era formado em nada, né? Escrevia as palavras do Senhor, né? E vemos que a palavra de Deus, ela foi montada, né? A Bíblia foi montada por pergaminhos, né? E diversas outras coisas, né? Então você vê que a palavra de Deus, a Bíblia foi montada e tem várias contradições, tem que ser lida, tem que ter um estudo bem aprofundado para você compreender o que você está falando, entendeu? Hoje nós vamos falar da salvação. Olha o que diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. Salvação. Muitas das pessoas falam, os pregadores falam, não que esteja errado, mas falta ser como é que fala? Eu não sei falar muito bem, mas deve ser completado, né? A palavra de Deus é que falta algumas coisas. Falta alguma coisa. Eu vejo sempre falando. E olha o que diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 17. Não sou eu que estou falando, que está falando é a palavra de Deus. E intermédio do Espírito Santo foi falado aos profetas há 2, 3 mil anos atrás. Deus usou o Espírito Santo para intermediar essa palavra. Usou o Espírito Santo para falar aos profetas, não só um, a 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? E não é o que é passado para as pessoas. Olha quem diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 aqui, ó. 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Tá vendo? Deus julgará o justo e o ímpio. Tá vendo? Pois há um tempo para tudo, um intento e para toda a obra. Vai prestar atenção, tem mais versículos. Olha aí, Deus julgará o ímpio, Deus julgará o ímpio e o justo. Olha o que diz Pedro 1, capítulo 4. Pedro 1, capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz, olha. Mas hão de dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Olha o que diz a palavra de Deus. Serão julgados os vivos e os mortos. Todos serão julgados. Agora vamos para Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse. Capítulo 20, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse. Capítulo 20, versículo 12. Juízo final. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que fala aí, ó. Olha o que diz. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se o livro. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está vendo? Todos nós seremos julgados conforme as nossas obras. Tanto o evangélico, tanto como o que não aceitou Jesus, serão julgados. Mas diz a palavra de Deus também em Romanos capítulo 8, versículo de 1 ao 2. Vamos ver aqui em Romanos o que diz a palavra de Deus. Olha para você ver que tem várias contradições. Você tem que ler, você tem que compreender a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo do 1 ao 2. Ó. Aqui o que diz. Portanto agora
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não ande segundo a carne. Olha o que fala a palavra. Você está vendo aí agora? Diz a palavra de Deus que não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, porque as portas dos céus estão abertas para ele dia e noite. Olha o que fala a palavra de Deus. Que não há condenação nenhuma, mas então não diz que eles não serão julgados. Para você ver que é tão claro, e a palavra de Jesus, a palavra de Deus vem intermédio do Espírito Santo ali falando ali, você vê ali que tem uma passagem aqui da Bíblia. Tá na Bíblia, não sei o que estou dizendo, depois tem que procurar. Quando Jesus estava ali no julgamento, né? Chega o homem falando assim: Senhor, eu expulsei demônio, eu curei em teu nome. E Jesus diz o quê? Afasta de mim que eu não te conheço. Qual a interpretação da palavra? É que aquele homem ele é do meio da palavra, é do meio do evangelho de Deus. É um homem que pregava a palavra de Deus, é um homem que expulsava demônio, é um homem que estava na igreja, mas era um homem que não era fiel de Deus. Era um homem que suas obras não agradavam a Deus. O que muitos há hoje, há muitas pessoas hoje dessa forma, dentro da palavra de Deus, mas está morto para Deus. Deus não o conhece. Muitos estão pregando a palavra de Deus, mas está no pecado. Deus não conhece. Deus falou o que para ele? Afastar de mim que eu não te conheço. O que quer dizer que aquele homem, uma hipótese, era um homem de Deus cujo assim, pregava a palavra de Deus, usava o nome de Deus para expulsar demônio, para curar, mas era um homem que estava morto para Deus, para Jesus. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Muitos estão mortos para Deus, estão usando o nome de Deus em prol do seu próprio crescimento, né? Mas está enganando, está no pecado, né? Está no pecado. Então quer dizer o quê? Que se esse homem curava, expulsava demônio, né? Era um homem do evangelho de Deus, mas era um homem que estava sendo julgado, estava ali sendo julgado, ele estava ali sendo julgado por Deus. Então todos nós seremos julgados conforme as nossas obras. Então temos que fazer o quê? Boas obras, boas ações. É como você me pergunta. Você me pergunta, né? Sobre o dízimo, né? Sobre o dízimo. Eu não gosto de falar de dízimo, né? Porque cada um de nós sabe o que nós devemos fazer, né? Sabemos que devemos dar o dízimo, devemos. Sabemos que devemos ajudar a igreja, devemos. Devemos ajudar, devemos. Mas Deus nunca disse na sua palavra para vender nada que você tem para dar à igreja. Deus manda o quê? Quando Deus lá falou com aquele jovem lá na passagem da Bíblia, a qual não me recordo, o capítulo, nem o versículo, Deus fala para aquele homem que tinha dinheiro, tinha riqueza, vender tudo e dar aos pobres. Dar aos pobres. Não mandou da igreja, dar aos pobres. Porque os pobres, tem muitos que estão necessitando muito de comer, muito de beber, vestir uma roupa, um calçado e comprar um remédio. Muito necessitado. Então o que voga hoje? É o seu coração, é o seu pensamento, é a sua atitude, é a sua obra. É guardar os mandamentos de Deus. É isso que Deus quer. É as suas boas obras. É você guardar o mandamento. Você faz uma boa obra, Deus se alegra. Você acha que Deus não está vendo, Deus está vendo o que você está fazendo. É isso, meu irmão. Você tem que... Eu não sou evangélico. Penso, já fui. Eu não sei, malmente sei ler e escrever, mas eu creio aqui, tá, a verdade está aqui na palavra do Senhor. A verdade é essa aqui, ó. Muitos estão dizendo a palavra de Deus, estão usando de benefício próprio para se promover e não estão falando a verdade. As pessoas estão manipulando ele em prol do seu próprio benefício. Aí você me diz, né? Deus é bom, Deus é legal. Deus é bom, Deus é legal. Mas Deus não é tolo, Deus não é ingênuo. A gente às vezes é ingênuo, não conhece a verdade, né? Achamos que conhecemos a Deus, mas não conhecemos a Deus o suficiente, né? Então, muitos usam a palavra de Deus para se promover ao seu próprio benefício, né? A gente vê aí muitos manipulando a fé das pessoas. Manipula a fé das pessoas, né? Tem muita coisa errada aí. Em prol do seu próprio benefício, usa a palavra de Deus, o nome de Deus em vão.
né? As pessoas têm que ler a palavra de Deus, compreender a verdade do que estão sendo dita, né? Para que não sejam enganadas. Muitos estão sendo enganados através da palavra, através da fé do Senhor. E Deus não está se agradando disso. Você tem que ler a palavra e compreender para não ser enganado de muitas mentiras que estão sendo aí disseminadas usando a palavra de Deus, o nome do Senhor, né? Aí você me diz, antigamente, vou contar uma história para vocês, eu era evangélico, mas eu era mais novo, eu era evangélico, e eu acreditava assim que Deus me daria um bom trabalho, uma boa vida. Mas não, cara, não é assim. A gente vivemos no mundo, né? Deus colocou a gente no mundo pra gente lutar, né? Pra gente ser vencedor. Mas conforme a dificuldade que nos aparece, Deus vai nos suprindo nossa necessidade. De cada um de nós que buscamos e clamamos por Ele. Deus é bom, Deus é legal, é. A gente então somos pessoas fracas e necessitadas, somos pessoas fracas e necessitadas. Deus está aí para nos ajudar, tá para nos ajudar, né? Mas quando oramos ao Senhor e falamos ao Senhor, seja feita a tua vontade, o teu querer. Não, aqui entenda bem o que eu vou falar. Não confunda as coisas, né? Porque você vai ver nessa situação é porque Deus quer, não. Não é porque Deus quer. Você nasceu nessa situação aí, não é? A gente veio passando por luta, por dificuldade, né? Jesus não nasceu rico, né? Muitos pregam a riqueza, né? Deus supre a sua necessidade, né? A gente passa, todo nós passa por dificuldade. Não pense você que tanto o rico quanto o pobre ele passa por dificuldade, por carência de algo, de alguma coisa vai lhe faltar na vida, entendeu? Não pense que a vida é bela, é perfeita, não, que não é. Tem suas dificuldades, entendeu? Não confunda as coisas. Então, quando eu era jovem, eu achava assim, que Deus ia me dar tudo, ia fazer tudo por mim, né? Mas não é assim. Quando a gente ora é o quê? Deus, faça a tua vontade. E a vontade de Deus está acima da nossa. Quando um morre, você perde um parente, um irmão, alguma coisa. A vontade de Deus está acima da nossa. Se fosse nossa vontade, ninguém morria. Pense consigo, ninguém morria. Não interprete as coisas erradas, entendeu? Porque a diversidade de pensamento do ser humano ela é muito grande, de ideias, né? É muito grande. Às vezes você acaba se confundindo, acaba provocando uma confusão na sua mente, entendeu? Então Deus é bom, Deus faz o que Ele acha melhor para nós. Ele faz o melhor, entendeu? Às vezes você não compreende. Morreu porque Deus permitiu morrer. Aí você me pergunta, né? Muito se questiona, né? No seu pensamento. Ele tinha uma moto, botou 200 na moto. A moto é para ele colocar só 60, colocou 200. Ele se matou. Ele procurou a própria morte. Ou às vezes ele matou alguém. Morreu. Se não fosse para morrer, se não fosse para a missão de Deus, ele não morria. Entendeu? A gente tem que compreender, ter visão, entendeu? Das situações. É isso, nada acontece sem motivo ou sem causa. Deus é bom, é. Você está passando por dificuldade, tá? Porque todos nós passamos por dificuldade. Todos nós estamos nesse mundo aí passando por dificuldade, tanto pobre quanto rico, tanto justo como injusto. Todos nós passamos por dificuldade, mas Deus está aí para nos ajudar e suprir nossa necessidade. Entendeu? Deus está no controle de tudo, todas as situações de nossas vidas, entendeu? É uma coisa complicada de falar, porque aí você fala, você sofre, aí você pergunta assim, ah, meu Deus, por que eu estou sofrendo? O Senhor não está no controle. Todos nós estamos sofrendo, Deus é justo. Você está sofrendo, tem gente mais justa do que você sofrendo, passando por dificuldade, pior do que a sua, e muito, esse ser humano é muito mais justo que você. Estamos nesse mundo aí para vencer a dificuldade, a luta, o desemprego. Mas Deus é justo. Deus nos oferece a oportunidade de mudar de vida, entendeu? De conhecer e mudar de vida. Não que você vai ficar rico, milionário, não. Ele vai suprir sua necessidade. Deus não é brincadeira. Às vezes eu vejo aí as pessoas pregando aí riqueza. Todo mundo deveria ser rico da forma que eles pregam. Todo evangélico deveria ser milionário da forma que eles pregam, mas não, Deus não é assim. Você vende um carro, vai lá da igreja, Deus não prega para você. Deus nunca disse na palavra de Deus para você vender seu carro, sua casa e dar para a igreja, que Ele vai te dar o dobro. A intenção, olha a intenção. Deus é idiota. Deus não conhece nossas intenções.
Deus manda o quê? Você vender. Deus, Jesus, naquela passagem, Deus mandou o homem rico vender e dar aos pobres, não vender da igreja. Tem muita coisa errada. Você deve ajudar os pobres a fazer sua boa ação. É isso que você deve fazer. Boas ações aos necessitados, aos que precisam. Boas ações, tanto levando a palavra como praticando boa obra. Você acha que você levando a palavra de Deus, você não está praticando boa obra? Você é um herói, cara. Porque o tanto de pessoa que necessita da sua palavra ali, do seu conselho, de Deus, às vezes de um conforto, às vezes de uma palavra que vai lhe animar esse ser humano, é uma palavra que pode lhe tirar da morte, da depressão, da tristeza, da angústia. Então você é um herói, está levando a palavra de Deus de conforto. Então ali também é uma boa ação para Deus. Tudo que você faz de bom para Deus com um bom coração, levando tanto a palavra como ajudando, né? É bom. É uma coisa acrescentada a mais, né? Na sua vida, né? Então tem muita coisa errada aí, né? Então a gente, depois eu falo mais da palavra de Deus. Eu não sou um homem que sei muito assim, eu sei ler, sei escrever. Não, eu sou um homem pobre, sou um homem que malmente sabe ler e escrever, né? Então tá muita coisa errada aí, as pessoas sendo manipuladas, muitos usando a fé das pessoas, usando o nome de Deus para se promover. Há muita coisa errada aí. Eu acho que tem muita coisa errada aí que deveria, tipo assim, acabar não vai, porque é bíblico, né? Acabar não vai, né? Acabar não vai. A enganação, a mentira não vai acabar assim, né? Só quando Jesus vir, né? Isso aí todo mundo sabe, mas é bíblico, né? Toda essa mentira, toda essa ilusão, né? Que é pregada, que é passada para as pessoas, né? Por muitos pastores e pregadores. Não que eu estou dizendo que muitos pregadores, muitos pastores são mentirosos, não. São muitos usados por Deus, mas muitos estão aí para enganar e iludir as pessoas. E as pessoas deveriam ler a palavra e compreender para não ser iludido nem enganado por esses demais, entendeu? Esses demais querem controlar a população, usando a fé da pessoa, usando a palavra de Deus. E Deus não quer mais isso, Deus não quer isso. Não vai acabar, não vai. Mas Deus quer que as pessoas mudem esse modo de pensar, entendeu? Você lê a Bíblia, falou, opa, eu vou ver aqui se está correto, eu vou ler de novo, até eu compreender o que está escrito. Senhor, me dá aqui o esclarecimento dessa palavra aqui que eu não entendo. Deus vai dar esclarecimento, Deus é Deus. Então vamos falar depois mais coisas, entendeu? Valeu aí. Eu sei que você vai ver esse vídeo aí. Os que vê esse vídeo têm uma visão muito maior do que você pensa. Um esclarecimento muito maior do que você pensa das coisas da vida, entendeu? E às vezes a gente é ingênuo e acaba não compreendendo muitas coisas, né, da vida. A situação da vida. A vida é complicada, né? A vida tem tantas coisas escondidas aí. Muitas coisas escondidas aí que a gente for descobrir as coisas, a gente tem até uma decepção, né, na vida, né? Assim, de muitas coisas, né? Eu não gosto de falar essas coisas aí, mas um dia ainda vamos se aprofundar nisso aí.